Bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Caso você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, dá seu like, faça comentários e compartilhe. Jesus, ele morre como um cordeiro mudo. Vamos ver logo após a vinheta. Mas, quando ele ressuscita como leão da tribo de Judá. Vamos ao tema de hoje? Jesus, o Cordeiro de Deus, leão de Judá. Que tremendo esse estudo! Como é maravilhoso a gente entender esse Jesus Cordeiro, frágil, e depois ressuscitando como leão da tribo de Judá. Nosso texto base está em Apocalipse, capítulo 5, versos 5 e 6, que diz assim: E disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, está falando para João, a raiz de Davi. Olha que tremendo, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E João fala, e olhei, e eis que estava lá no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então nós vimos assim, quando Jesus ele veio a este mundo, ele vem como um cordeiro, ele vem frágil, e ele se revela como um cordeiro. Vamos ver? No Antigo Testamento, eram oferecidos sacrifícios a Deus. Vamos ver, principalmente, através do patriarca Abraão. Quando o patriarca Abraão é colocado em prova ou à prova por Deus, ele pega Isaac, ele sobe ao Monte Moriá. Qual era a prova? Deus fala para Abraão, Abraão, dá-me o teu filho, teu único filho. E Abraão, obediente, ele vai, porque a fé que ele tinha em Deus, sabia que Deus ia fazer algo acontecer. Gênesis 22, 7 e 8. Isaac, caminhando lá no Monte Moriá, o pai dele falou assim, Isaac chamou por seu pai Abraão, meu pai, ao que replicou prontamente Abraão, ai que lindo, sim meu filho. Então Isaac indagou, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão, olha a palavra de fé, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. E quando Abraão, ele vai oferecer Isaque em sacrifício, um anjo do Senhor o impede. Deus realmente proveu. Deus exige sempre um cordeiro perfeito. Isso no Antigo Testamento, tá? Êxodo capítulo 12, verso 5. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Na Páscoa foi sacrificado um cordeiro, para que o sangue desse cordeiro fosse passado nos umbrais das portas. Isto traria o livramento da morte para os primogênitos. E Jesus como cordeiro se refere justamente ao sacrifício perfeito, à obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, que é o que nos trouxe acesso diante de Deus. E é interessante o seguinte, Jeremias, ele nos apresenta o cordeiro, mas aí ele fala que o cordeiro, ele sofre calado. Jeremias 11, 19. Jeremias estava até falando dele mesmo, mas olha como o Senhor nos ensina. Mas eu era como um cordeirinho manso que se leva à matança. Mas você consegue enxergar Jesus como um cordeiro manso sendo levado à matança? Mas Isaías, ele profetiza e profetiza com detalhes o sofrimento de Jesus como cordeiro. Jesus sofreu calado, manso. Isaías 53, 7. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Olha que tremenda descrição que o profeta Isaías está falando de Jesus.
Mas João Batista, ele apresenta Jesus, mas ele apresenta Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção. E João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É tremendo. Certa vez, o eunuco etíope, ele estava caminhando, ele estava voltando. E ele lê sobre isso. Vamos ver Atos 8:32. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Assim ele não abriu a sua boca. Eu fico maravilhada como que o Senhor se revela. E Pedro também. Pedro fala sobre Jesus como cordeiro que foi o sacrifício perfeito. 1 Pedro 1:19. Olha que tremendo, mas foste resgatado pelo precioso sangue de Cristo como de cordeiro, sem mácula ou defeito algum. Por isso que eu quis trazer o Antigo Testamento para você entender. E Paulo fala sobre esse sacrifício de Jesus como cordeiro. 1 Coríntios 5:7. Porquanto Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. Olha que lindo, nosso, meu, seu, nosso. É tremendo você poder entender Cristo como Cordeiro de Deus. Ele foi sacrificado. Mas tem uma coisa, o nosso Cordeiro venceu. O apóstolo João, ele fala de Jesus, o Cordeiro que morreu e venceu a morte. Apocalipse 5:6 diz assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, mas reviveu. Glória a Deus. Ele morre, o nosso Jesus, ele morre como cordeiro, mas ele ressuscita, ele ascende ao céu e ele está lá. Os patriarcas, a gente vê Abraão, Isaac, Jacó, antes de morrerem, era comum eles ajuntarem seus filhos. E a gente vê isso através de Jacó. Lembra de Jacó, que teve o nome dele mudado para Israel, lá no Val de Jaboque? Então, Jacó, ele próximo da morte, ele reúne os seus filhos para os abençoar, era o objetivo. Gênesis 49:1 diz assim: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. E Jacó, ele começa a abençoar filho por filho. Chega a vez de Judá. E a bênção que ele dá para ajudar o filho dele nos chama atenção. Olha como Deus é tremendo. Gênesis 49, verso 8-10. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Olha, falando de louvor, de honra. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Olha, louvor, honra. Judá é um leãozinho da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? Quem que ousa, né? O leão está dormindo, quem que vai lá acordar ele? E olha ainda mais, o cetro não se arredará de Judá, falando de reino. Jacó abençoando Judá, falando de reino. Que tremendo! Nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Como nós entendemos isso? Nós vemos Jacó falando com Judá sobre honra. Os teus irmãos te louvarão. Os teus irmãos vão se prostrar diante de ti, falando de força, falando do leão, falando de poder, falando de governo, falando do cetro. E Judá, ele é interessante que ele foi o que se colocou como fiador de Benjamim pelo seu pai. Ele precisava voltar para o Egito para comprar mantimento.
E Jacó estava muito desesperado porque Benjamim precisava ir, e Judá fala assim: eu fico por fiador do meu irmão. Gênesis 43, 8 e 9, como Deus é tremendo quando a gente vê que Deus ele age, que Deus ele trabalha, que Deus ele revela, e é desde do Antigo Testamento, desde lá de Gênesis, Deus vem falando sobre o nosso Jesus, que vem como cordeiro, mas que é o leão da tribo de Judá. E olha só, Gênesis 43, 8 e 9, que diz assim: então disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Olha a responsabilidade de Judá: eu serei fiador por ele. Da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Aí quando nós vemos Jacó abençoando Judá, a gente pensa nisso. Os outros irmãos não tiveram essa atitude. E para os judeus, o leão era o animal mais poderoso. Ele era a figura de um rei, ele representava a imponência de um governo, simbolizava a realeza, a glória. E leão é justamente isso, figura de poder. E nós vemos justamente com Judá, Jacó falando isso, abençoando dessa maneira. Mas vamos ver então um rei que veio da tribo de Judá? Segundo Samuel 2:11, você vai entender, olha quem é: Davi. Davi reinou em Hebrom sobre a tribo de Judá durante 7 anos e 6 meses. Depois ele vai para Jerusalém. E uma profecia que fala que Jesus vinha da tribo de Judá. Profecia, Jeremias 23:5. E virá uma época, declara Yahvé, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo. Ó que tremendo! Um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Está falando sobre Jesus. Vamos entender mais uma vez? Miqueias 5:2. No entanto, tu, Belém, casa do pão, Efrata, frutífera, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que será o governador sobre todo Israel, cujas origens, olha aí como está falando de Jesus, são desde os dias da eternidade. Essa profecia, ela se cumpre, e justamente em Jesus. Mateus 1:1, vamos ver a genealogia de Jesus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então vai na genealogia. Mas vamos ver Apocalipse 22:16, que tremendo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Jesus falando, tá? Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. É o próprio Jesus falando, e Jesus é chamado na tribo de leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5 diz assim: então um dos anciãos consolou-me, consolou a João, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Leão da tribo de Judá, leão de Judá, aquele que tem honra, força, poder, aquele que tem autoridade. Vamos ver a autoridade e o poder? Mateus 28:18, o próprio Jesus. Então Jesus, aproximando-se dele, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Dá para enxergar o nosso Jesus, leão da tribo de Judá? Salmo 110, de 1-3, diz assim: Salmo de Davi. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor. Olha que interessante entender isso. Assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para teus pés. Dá para você entender Deus conversando com Jesus? É lindo você entender a palavra. Então, o leão é símbolo de honra. Lembra que Jacó falou para Judá? Filipenses 2:9-10.
Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição. Ele deu um nome, aleluia, que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Isto é honra dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Vamos ver mais ainda a honra. Isaías 52:13. Eis que o meu servo, aleluias, há de prosperar em sabedoria, será engrandecido, elevado às alturas e muitíssimo exaltado. E ainda tinha mais uma coisa, quando Jacó ele vai abençoar, falando sobre Judá. E a gente vê, lembra do cetro, lembra do reino? Daniel 7,14, para você entender que o leão da tribo de Judá é o nosso Jesus. Então, Daniel 7,14, e foi-lhe outorgada toda a autoridade, glória e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam. Oh, aleluias! O seu domínio é domínio eterno, que jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. Glória a Deus! Nós sabemos que quando Jesus ele veio, ele foi rejeitado pelo próprio povo dele, porque eles estavam esperando um rei para libertar eles, mas eles estavam esperando um reino físico, e Jesus ele vem nos trazer, eu falo nós, porque nós estamos incluídos nisso, um reino eterno. Glória a Deus! Vamos concluir. Jesus, como leão da tribo de Judá, merece toda a honra, toda a glória, porque ele é o rei poderoso, ele é invencível, ele é insuperável. Como leão da tribo de Judá, ele mostra ser o todo-poderoso. E Jesus, como Cordeiro de Deus, é quem tira o pecado do mundo, quem tira os nossos pecados. Quando ele morre na cruz do Calvário, nós o recebemos, ele nos justifica e nós temos acesso diante de Deus. Ele nos deu vida, aleluia, estávamos condenados, mas quando o aceitamos, nós também passamos da morte para a vida. Nós temos intimidade, nós passamos a ser da família de Deus. Ele é lindo demais, ele deu a sua vida, não foi tomada, ele deu a sua vida por amor. Ele é vitorioso, ele prevaleceu e foi até o fim. Morreu sim, como cordeiro, sem abrir a sua boca, mas ele ressuscitou e ele nos fez, assim como ele venceu, ele nos fez mais que vencedores. Jesus era digno de abrir os 7 selos, porque ele venceu a morte, ele venceu na cruz do Calvário, ele ressuscitou, ele ascendeu ao céu. O leão, quando a gente vê, ele é tido como o mais poderoso, o rei da selva. Ele tem o símbolo de soberano, de sabedoria, de firmeza, de majestade, de poder, de proteção, de justiça. Dá pra gente ver o nosso Senhor. É figura de autoridade, mestre, rei, sacerdote e pai. É o nosso Jesus. Se a gente for olhar nisso espiritualmente, ele representa a força do Senhor. O nosso Jesus, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E como Cordeiro de Deus, a gente lembra muito em latim, Agnus Dei. Nosso Redentor maravilhoso, o nosso Senhor, que veio como Cordeiro. E ele é o leão da tribo de Judá. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fique com Deus.